Ladies and gentlemen, start your engines. Olá, de volta, depois do filme. Vamos agora só falar aqui um bocadinho sobre o filme que acabámos de ver e sobre os outros filmes da saga Mad Max. Nós já fizemos algum desses extras, não sei se aquelas pessoas que seguem o nosso podcast já ouviram algum. Normalmente esta conversa é sempre mais livre, não tem uma estrutura tão rígida como os nossos episódios habituais e, portanto, no fundo, o que vamos aqui fazer é uma conversa a três, mas que de certa forma podemos abrir para vocês. Portanto, se algum de vocês quiser dizer alguma coisa, quiser comentar, podem falar daí. Nós tentamos replicar a questão ao comentário e pegamos a partir daí. Acho que pode ser interessante. Nunca fizemos uma gravação ao vivo deste um episódio assim, do Extra. Já gravámos uma vez um episódio normal do Senhor dos Anéis. Esse também foi gravado ao vivo. Mas um Extra, que é um formato diferente, nunca foi feito. Portanto, se vocês quiserem, se calhar podemos experimentar. Pode ser que corra bem. Se não correr bem também, pronto, haverá outros e podemos melhorar o formato. Dito isto, arranquemos então para o filme também para não perdermos muito tempo. Se calhar passo já aqui a palavra ao António ou ao José. Primeira pergunta, o que é que vocês acharam do filme? Bom, começo eu. E é um bocado difícil falar de Furiosa sem falar de Fury Road. É um bocado injusto para um filme falar dele enquadrando naquilo que é o filme que veio anteriormente, mas este especialmente por várias razões, porque não só nasceu como uma história de fundo para uma das personagens de Fury Road, durante o tempo que se arrastou a produção ou a pré-produção desse filme, o George Miller e os seus sócios fizeram duas histórias separadas, uma que enquadrava o que tinha acontecido à Furiosa e outra história que enquadrava tudo o que tinha acontecido ao Max até ao início do Fury Road. Curiosamente, este Furiosa que acabámos de ver teve quase para ser um filme de animação, porque houve uns imbróglios em termos de direitos e por isso é que também levou 9 anos desde o Fury Road até agora. E há outra razão pela qual este é um filme especial e que é difícil falar dele sem falar do Fury Road, porque no universo Mad Max é o primeiro filme que liga diretamente com um outro. Portanto, nós nos 3 primeiros, apesar de termos a continuidade da personagem do Max, bem, e no quarto, apesar de não ser o mesmo ator, havia sempre uma história independente que era contada como se fosse uma lenda, que eu acho que é algo que o George Miller está agora a reforçar com este filme, que é mitologia, lendas, e o poder também da transmissão do conhecimento e de histórias. O único problema ao comparar este de tão perto com o Fury Road é que o Fury Road é uma experiência visceral, propulsiva, emocionante, e obrigatoriamente este filme acaba por ser um pouco uma desilusão, pelo menos na minha opinião. Eu sei que se calhar há quem discorde, mas porque obviamente nunca poderia ser o mesmo filme, mas acaba por ser um passo atrás no sentido em que o Fury Road parecia que vinha revolucionar o cinema da ação, mas eu penso que na verdade não revolucionou nada, porque nunca mais vimos nenhum filme como esse. E o próprio George Miller, talvez pelas dificuldades que foi de produzir esse filme e de ter e de ser uma experiência tão realista e tão visceral, neste filme dá um passo atrás em termos de todas as opções visuais que ele toma, e este filme é muito mais artificial e nota-se muito mais a costura dos efeitos visuais, além de que a narrativa depois não é propulsiva, também pela sua própria natureza, e obviamente seria sempre diferente.
O que também é verdade de todos os Mad Max. Nunca houve um filme que fosse igual exatamente ao anterior. O problema é que se calhar este num vácuo seria um filme que teria uma reação diferente de ser o sucessor do Fury Road. Não sei se concordas. Sim, começo mesmo por aí. Eu acho que o grande problema deste filme é vir como o sucessor, ou sequela, prequela, spin-off do Fury Road, porque se este filme tivesse aparecido em 2015, quando apareceu o outro, eu acho que teria recebido muito mais elogios do que está a receber agora. Eu gosto do filme, concordo com tudo o que tu disseste, acho que nota-se mais as costuras, nota-se mais o CGI. É um filme que tem um caráter um pouco mais expositivo do que tinha o Fury Road, onde tudo o que acontecia era praticamente a ação. Este filme mantém essa filosofia, eu não acho que seja assim um passo tão atrás, eu acho que mantém a filosofia, apenas não o faz, não o leva tão a peito. Tem momentos onde se distrai um pouco, mas mesmo assim é um filme que, mais uma vez, se conta pela ação. O que conta aqui são as cenas de ação, é a ação que faz avançar a narrativa, nunca são as explicações ou as histórias paralelas, embora possa haver mais, mas não é isso que aqui pesa. Quanto a mim, o que continua aqui, se quiser dizer a alguém o que é este filme, continuo a dizer, é um filme de ação, um filme que se conta pela ação. Acho que também como disse o António, é verdade que os filmes de Mad Max têm sido sempre diferentes, têm tido sempre altos e baixos. Já na série inicial com o Mel Gibson, pronto, não vamos dizer que todos eles sejam obras-primas, e este não destoa assim tanto, não acho que seja um desprimor. Se calhar para mim, até se o meu preferido de todos era o Fury Road, se calhar este já é o segundo preferido, e deixo a série Mel Gibson um pouco mais para trás. Eu percebo o que vocês dizem, e não não, de todo, mas de facto torna-se, como o António dizia, é completamente impossível olhar ou pensar este filme sem ter em consideração imediata o Fury Road. Aliás, o próprio filme parece que provoca isso, não é? Ele termina o filme com imagens literais do filme anterior, não é? Em jeito de... É uma prolepse para nós espectador, mas é uma analepse narrativa. Desculpa, é uma analepse para nós espectador, mas uma prolepse narrativa. A verdade é que este filme é de facto um filme de ação, mas é um filme de ação com um peso muito maior na narrativa. Aliás, existe uma estrutura narrativa muito mais forte, não é? Aliás, a história até é contada por capítulos, como se isso não fosse já suficiente. Há uma preocupação maior em focarmos nas personagens, na ideia de herói, de antagonista, de vilão, etc. E, portanto, enquanto que o primeiro filme, no fundo, quase podia ser descrito como uma grande corrida de carros, uma luta, um combate, uma batalha, portanto, com tudo o que isso vem, não é? Com os barulhos, com os motores, com as energias. E, no fundo, é sobretudo isso que trata o Fury Road, por isso é que é a Estrada da Fúria, não é? E é espetacular por isso. Visualmente é absolutamente impressionante. E este, obviamente, iria sempre pecar por isso, porque ao focar-se numa dimensão mais narrativa, não é? Ao focar-se nos personagens, ao focar-se nas ações, não pode ser só, entre aspas, isso. O segundo ponto que eu acho que este filme peca, e aí já não é tanto por estar ligado com o Fury Road, é o tipo de história. Efetivamente, estamos aqui na presença de uma história de vingança, portanto, numa estrutura relativamente tradicional, não é? Mas para o espectador se envolver com uma história de vingança, tem que se cumprir duas coisas. O primeiro é, tem de haver um herói e tem de haver um vilão. E nós temos de envolver com o herói e, de certa forma, odiar o vilão, ou seja, pretender que o vilão receba o destino que ele deve receber. Este filme, por várias razões, eu pessoalmente senti isso difícil. Senti muito difícil envolver-me com a personagem da Furiosa na sua vingança, na sua demanda pessoal, e vilanizar por completo a personagem do Chris Hemsworth, ao ponto de desejar a sua morte ou o seu fim mais trágico. E, portanto, isto para mim coloca logo um problema enquanto filme de vingança, que efetivamente é o que é. Isto, pronto, já sem considerar o resto do Fury Road. Não sei se vocês também veem isto como um filme de vingança, ou seja, claro, um filme de ação, mas dentro desta arquétipo de vingança. Eu relembro-te que o primeiro filme é um filme de vingança, não é? Em que o Max, spoilers, para um filme de 70 e
79. O Max perde a família e quando ele estava a tentar afastar-se da violência é puxado de volta para ela. Mas o que tu estavas a dizer, eu penso que aquilo que o George Miller quis com este filme foi precisamente construir toda uma mitologia, que é aquilo que menos me interessa quando eu vejo um filme do Mad Max anterior a este, e por isso é que eu, se calhar, não tenho a reação tão positiva como gostaria. E atenção, eu tenho que fazer um parênteses. Eu acho que o George Miller, no seu pior dia, filma melhor do que muita gente que lança filmes por aí. Ainda assim, eu penso que o George Miller construiu uma mitologia para desembocar precisamente nesta sequência final, e aquele desligamento que tu sentes, Tomás, talvez, em termos de se estamos do lado da Furiosa e se queremos a morte da Mentas, é porque eu penso que aquilo não são bem as personagens a falar umas com as outras. Eu acho que aquilo é o George Miller a falar com ele próprio. Sem dúvida. E eu penso que esta sequência final é muito meta, no sentido em que o George Miller está, e sendo que ele já não vai para novo, acho que já tem 80 e qualquer coisa, ele está, penso eu, que a continuar a desafiar se ele consegue continuar a oferecer-nos filmes épicos. Isto, resumindo e simplificando muito, penso que as coisas desembocam aqui. Agora, eu não sei, cada vez que eu vejo um filme do Mad Max, eu vejo uma história contida que depois, no final, normalmente tem este tipo de voz off e esta narração que nos diz isto é uma lenda, pode ter sido assim ou não, isto é a história de um herói, mas, no entanto, a história é-te mostrada e é relativamente contida e desenrola-se à tua frente. Enquanto que aqui parece que estamos a fazer trabalho de casa, a estudar uma história alternativa, e que este lado mitológico acaba por se sobrepor e por assambarcar, digamos assim, o feeling do filme, o que faz com que o filme tenha altos e baixos em termos daquilo que é a sua energia e a sua adrenalina. E, portanto, nós temos, e eu peço desculpa estar-me a repetir, mas nós temos que desligar completamente esse chip depois de ver o Fury Road, e este filme vai ser completamente diferente e nunca vai ser beneficiado com essa comparação, porque eu lembro-me de, no momento em que começam os créditos finais do Fury Road, eu estar completamente com os meus níveis de energia no máximo, e aqui é precisamente o contrário, porque também não me ligo, como tu, aonde ele vai desembocar. Eu, como sou mais velho que vocês, já qualquer coisa me causa adrenalina, não é? E portanto, eu... portanto, já fiquei com a adrenalina no máximo ao ver este filme. Eu concordo em qualidade com aquilo que vocês disseram, talvez não tanto em quantidade, porque, por exemplo, o Tomás estava há pouco a falar de termos aqui uma estrutura, termos uma narrativa já mais coesa, que se compreende melhor. Eu não vejo isso como negativo, desde que isso depois não tome o filme de todo e não estrague a velocidade que o filme tem, a ação que o filme tem, e o facto de tudo no filme, eu continuo a achar assim, que tudo no filme acaba por se passar ou a acontecer, ou a avançar graças às cenas de ação. Portanto, eu acho que esse mérito não é perdido, embora vocês o possam achar um pouco mais diluído, não diria diluído, mas sim mesclado com outras características, como seja a tal narrativa um pouco mais cuidada, ou pelo menos mais pensada. Quando eu digo cuidada, não quero dizer que nos outros filmes fosse descuidada. Agora, eu acho que neste filme continuo, como eu disse há pouco, a sentir essa adrenalina, e não me parece também que esse olhar para a mitologia, como o António estava a dizer, seja exagerado. Eu concordo que muitas vezes... Eu concordo que é um erro, ou pelo menos eu acho
ser um erro do cinema corrente. Tudo tem que ser explicado, tem que se fazer prequelas para tudo, tem que se fazer backstories para tudo, tem que se explicar tudo, tem que se tornar tudo perceptível aos olhos do nosso mundo. Já não há aquelas histórias em que a Branca de Neve vivia num castelo. Hoje tem que se dizer o nome do castelo, qual é a rua e como é o nome da mãe e o emprego do pai da Branca de Neve. Tem que ser tudo assim. No entanto, neste filme eu penso que não se exagera nesse ponto. Eu acho que a tal mitologia de que estavas a falar é apenas o facto de nós vermos coisas que no fundo já tínhamos visto no Fury Road, o Immortan Joe e todo o modo como ele constrói não, mas mantém aquela espécie de civilização que ele gera. Não temos muito mais que isso. Conhecemos uma nova personagem, não é? Que é o Dementos, mas isso também já sabíamos que existiam aqueles Road Warriors desde o primeiro filme. É apenas mais um. Portanto, isto que tu chamas de mitologia, ou esta informação extra, eu não acho que venha pesar e venha transformar a essência dos filmes. E depois acho que este filme tem uma grande mais-valia, que é a tal figura do Dementus, que acaba por nos fazer rir de vez em quando, e acho que é uma excelente inspiração do Chris Hemsworth, que vai contra tudo aquilo que nós conhecíamos dele, o que só de si é um mérito. E depois eu não percebo uma coisa que o Tomás diz, que não vê necessidade de vingança do Dementus. Tomás, isso preocupa-me em ti. Eu, por acaso, em relação ao Dementus, ainda bem que eles filmaram muito no exterior, porque ele era com cada trinca no cenário, quando estavam em estúdio, que eles quase que ficaram sem cenário. Mas eu queria pegar precisamente numa coisa que tu disseste, José, para lançar uma provocação ao Tomás, que é esta questão de que o José estava a dizer, de que as histórias hoje em dia têm que ter prequelas e têm que ter explicações e têm que ter tudo o que veio antes. Significa que o Furiosa é a marvelização do universo Mad Max? Sim, há de ser, mas isso acho que isso é a mesma tendência. Há pouco, ainda antes de responder também à provocação do José, há pouco o José dizia que não há um problema à partida com o filme ser mais narrativo, ter uma estrutura mais coesa, ser em última instância uma história mais tradicional de vingança. Não, claro que não. De facto, o problema que eu tive com o filme foi não me ter relacionado com as demandas da nossa protagonista. Mas efetivamente, sobre a questão de explicar, e isso, a razão pela qual falamos muito do Fury Road não é só porque é do mesmo realizador e segue a mesma narrativa. Não, o Fury Road é um ótimo exemplo do que se deve fazer. Se fosse de outro realizador, se calhar podíamos estar aqui a citá-lo também. E efetivamente é um ótimo exemplo. Porquê? Porque utiliza de facto a imagem do cinema, neste caso a dimensão visual e sonora, para contar uma história, abdicando frequentemente do diálogo. Aliás, se nos lembrarmos bem do Fury Road, é um filme muito mínimo do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da narrativa. Aquilo é praticamente só aspecto visual e aspecto sonoro no seu maior excesso. O excesso também está nas próprias caricaturas dos personagens. Isso leva um bocadinho agora ao Dementos e à performance do Chris Hemsworth. Acho que ele podia ser mais. Acho que ele podia ser uma caricatura maior. Aliás, comparado com os outros personagens, ele é o menos caricato. Parece que tiveram muito medo de deformar o Chris Hemsworth, porque se deformassem em excesso o Chris Hemsworth, já não conseguiam marvelizar e vender o Chris Hemsworth como sendo um dos vilões do filme, não é? Porque efetivamente dizes fisicamente? Fisicamente, sim. Aliás, se nós formos a ver os personagens do Mad Max, normalmente os vilões são sempre altamente deformados, fisicamente. Portanto, porque reflete essa deformação visual, reflete no fundo uma degeneração moral. Isto é o que o George Miller nos tem ensinado, ou seja, no fundo é a maneira dele, em vez de estar a escrever e a pôr os personagens a falar, ele mostra monstros visuais que nós sabemos que são monstros morais. E efetivamente o Chris Hemsworth aí será de todos o mais comedido. Talvez porque também talvez tenha sido o ator mais famoso a interpretar um vilão neste universo. E era preciso vendê-lo. Aliás, nós fomos ver as conferências de imprensa, é sempre o Chris Hemsworth e a Anya Taylor-Joy. É preciso vender o filme, tal como a Marvel fazia com os seus vilões. Não se pode pôr um vilão que é máscara da cabeça aos pés. Não se vê. E portanto, sim, acho que ele podia ter sido mais deformado, uma caricatura maior. Claro que funciona como comic relief aqui e acolá, mas que há também esse comic relief que nos impede de
de vilanizar a 100% o personagem. Não sei. Eu de facto não me consegui relacionar a 100% com vamos matar o Chris Hemsworth, esse é o objetivo do filme, vou andar o filme todo a desejar isso. Até porque o próprio filme se diverge, não é? O próprio filme, mais do que explicar os motivos da Anya Taylor-Joy, ou seja, da Furiosa, e os próprios motivos do Dementor, se focasse só nesse eixo, o filme diverge. Porquê? Porque quer explicar o universo Mad Max. Quer explicar como é que aquelas 3 grandes cidades, não é? Gastown, Bullet Farm e a Citadel surgiram, ou pelo menos qual é o seu contexto. Querem explicar mais ou menos como é que funciona as hierarquias sociais, tanto da trupe do Dementos, no fundo, que é um sistema, de certa forma, feudal, depois do sistema quase hiper-religioso do Immortan Joe, e portanto o filme está muito preocupado também em explicar isto, que são desvios muito grandes do que é este eixo, poderia ser o eixo principal, ou pelo menos eu senti isso. O José está aqui a abanar a cabeça, mas eu sempre que eles faziam estes desvios, eu de certa forma afastava-me desta perseguição que a Furiosa fazia ao Dementus. Hoje está a acontecer uma coisa extraordinária, que é, eu estou de acordo com o Tomás, e não sei se alguém trouxe um fogo de artifício para celebrar, mas inclusivamente eu ia dizer no primeiro ato, mas depois o filme é partido em capítulos e pode-se dizer durante 2 ou 3 capítulos. Sim, são 5. São 5, portanto, durante o segundo e o terceiro capítulo, estou a falar agora de cabeça, o filme esquece da sua própria protagonista, nessa ânsia de construir o universo. E pronto, agora estava a ter uma branca, mas eu queria voltar à questão do Fury Road que tu falaste. Peço desculpa, estás sempre a falar no Fury Road, mas porque o próprio George Miller diz a propósito do Furiosa, ou diz a propósito do seu cinema e por conseguinte também do Furiosa, de que a intenção dele é fazer filmes, como o José já disse, em que a ação é que propele a narrativa, e de certa forma o que ele diz é que ele gostava que os filmes dele fossem encarados como se fossem filmes mudos com som, em que quase não era preciso diálogo. Exato. Mas qual é o problema? O Dementas não se cala, não é? É só monólogos, alguns deles ridículos, não é? Mas também porque a personagem é ridícula, portanto também não é exatamente por aí. E serve de contraste à Furiosa, não é? Ou seja, precisamente a Furiosa aqui faz lembrar o Mad Max, portanto é uma personagem relativamente lacónica, e depois temos o fala barato do Dementos, que estão aqui os dois em grande choque, não é? Ajuda a reforçar esse binário, não é? Que é um contraste à Furiosa e ao próprio cinema do George Miller, e portanto é mais um elemento... que, enfim, pode haver quem goste, como é o caso do José. Eu também já ouvi, para mim, a minha reação é um bocado morna, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas também já ouvi pessoas dizer que para elas é o Dementos quem estraga o filme por causa dessa verborreia toda. Sim, compreendo, porque é uma personagem que se impõe, se calhar até mais do que devia a certos momentos. Eu há bocado estava aqui a abanar a cabeça negativamente por causa da história da mitologia, volto a insistir neste ponto. Tudo aquilo, porque o Tomás estava a dizer, perde-se muito tempo a explicar o que é o Immortan Joe. Não se perde tempo nenhum a explicar, tudo isso nós já sabíamos do Fury Road, e aí sim, ele é explicado, seja por palavras, seja por episódios visuais. Aqui não se acrescenta nada à mitologia da parte da cidadela do Immortan Joe. A única coisa que se acrescenta é do lado do Dementas. Mas, mais uma vez, não vale a pena bater nesta tecla, eu acho que toda a informação que aqui nos chega, seja das várias cidades, seja destes vários grupos, é apenas para dar um contexto para depois termos o conflito. Ou melhor, os conflitos. Vamos ter vários conflitos e eles têm que ser contextualizados. Não é mais que isso. Não me parece, eu aqui não concordo tanto convosco, não me parece que haja, da parte do George Miller, uma tentativa de criar uma mitologia. Se calhar o próximo filme, se ele existir, vai-me desmentir, porque se o próximo filme for pegar nestes pontos para construir sobre eles, então aí eu serei desmentido. Mas caso isso não aconteça, não me parece que só por este filme eu não o leria dessa forma. Parece-me que se está apenas a contextualizar formas de se criar conflitos, se calhar conflitos bastante mais complexos por terem vários lados. Há 3 lados, se calhar, o lado da Furiosa, que é um lado único, não é? Está a solo.
e os lados do Immortan Joe e do Dementos. Mas parece-me que é só isso que se quer criar, não necessariamente uma mitologia. Olha, para lançar alguma luz daquilo que eu sei sobre aquilo que será o possível próximo filme, porque vamos ser honestos, dado os resultados de bilheteira deste, poderá não ser certo que ele venha a existir, seria um filme chamado The Wasteland, que seria tudo o que aconteceu ao Mad Max até chegar ao Fury Road. Portanto, seria uma espécie de prequela também do Fury Road. Não sei o quanto é que iria estender esta mitologia, porque penso eu que será uma aventura em paralelo. Só que isto, voltamos à questão da marvelização, não é? Nós tivemos que ter a cena em que vemos o Mad Max a assistir aos eventos deste filme ao longe. E assim, é uma cena que eu acho completamente desnecessária, que acho que é só para manter a chama acesa daquele que já foi o seu protagonista, porque também convém lembrar que quando o Fury Road... É uma pescadela de olho, porque quem não estiver atento nem sequer repara. Bom, certo, e quem não for fã não saberá o que é que se está a passar ali e porque é que está ali aquele moço. Mas eu relembro que é curioso, de certa forma, o Furiosa existir, o filme de Furiosa existir, porque quando o Fury Road foi lançado aqui há 9 anos, houve um grande sururu por se ter dado tanto protagonismo a uma personagem que não só era feminina, que horror, num universo pós-apocalíptico só os homens é que poderiam ser heróis, não é? Mas por não ser o protagonista de todos os filmes que tinham vindo atrás e, portanto, ainda assim... É um bocado, agora fazendo aqui uma tangente que não tem nada a ver, é um bocado como a falta de coragem de fazer o Rogue One sem ter que meter lá o Darth Vader numa cena, não é? E eu penso que é uma oportunidade perdida, porque eu gostava efetivamente de ver um filme sobre a Furiosa, se calhar preferia que ele tivesse sido ligeiramente diferente, mas eu não sinto falta do Max e, aliás, quando ele aparece é uma distração. Da mesma forma, é estranho, e eu não sei se há alguma falta também de coragem em relação ao filme que foi acabado de ser feito, de ter o genérico final imagens do Fury Road. Porque a única coisa que nos relembra imediatamente é o quão espetaculares eram aquelas cenas que parecem verosímeis, em que parece que há pessoas a morrerem na filmagem daquilo, enquanto que aqui eu vejo uma pessoa andar de moto e eu vejo que é um blue screen, eu que não sou especialista de efeitos especiais, e que saio completamente fora do filme. Gostas de ver pessoas a morrer, é o que estás a dizer. Gosto de ver pessoas a parecer que estão a morrer de verdade, sem dúvida. Olha, eu interpretei essas as cenas que aparecem no genérico final, as cenas do Fury Road, de outra forma, como quer dizer, estes filmes ligam-se diretamente, não esperem que eu faça um filme agora pelo meio. Sim. Sobre só uma curiosidade sobre a questão do Immortan Joe, deste filme, dar contexto. Repararam que ele ganhou um filho? Ele no Fury Road tem um, aqui tem 2. Pronto, foi curioso. Eu não sei o que é que lhe aconteceu, visto que eles... Vão fazer um filme sobre isso. Vão fazer um filme... Não, mas isso... Sim, não, era o Scrotus. A Scrotus. Não, mas de facto, isto dá um bocadinho a ideia da marvelização, que é, teve de haver um filme que é autocontido, ou seja, o Fury Road não precisa de explicações. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Curiosamente tem mesmo, início, meio e fim. Pode parecer que não, porque aquilo é só... é literalmente um comboio de carros e motas que vai de A para B e depois vai de B para A. Isto seria o filme, mas tem um início, meio e fim. E, efetivamente, eles agora o que decidiram fazer, ok, vamos fazer o que a Marvel faz, que é fazer os spin-offs focados em personagens individuais. É um bocado como se tivesse os Avengers, temos lá o Mad Max, a Furiosa, o Immortan Joe, etc. E agora vamos fazer o filme da Furiosa, o filme do Mad Max, de ser a altura de haver um filme do Immortan Joe, um filme do People Eater e por em diante, depois uma série. Ou seja, por isso é que se chama a Mad Max Saga, não é? É a Mad Max Cinematic Universe. E isto acho que parece ser claro, por isso é que ele tinha esses 2 projetos, ou focar-se no Mad Max ou focar-se na Furiosa. Só uma última nota também para ver se despachamos isto, sobre ainda a questão desta história de vingança se passar nesse universo pós-apocalíptico. A verdade é que, e a razão pela qual isto também não funciona para mim, é o tipo, ou seja, eu já estarei menos envolvido numa história de vingança num universo pós-apocalíptico que qualquer outro tipo de história. O facto do Fury Road ser uma história de esperança, que é
mais ou menos, uma história de esperança, funciona melhor porque num cenário pós-apocalíptico isso é o que não há, ou o que há em escassez. E, portanto, é uma espécie de ir contra a maré. Fazer uma história de vingança num cenário pós-apocalíptico, onde toda a gente comete todo tipo de atrocidades, toda a gente é traído e toda a gente viu alguém da sua família morrer ou ser torturado, de certa forma parece que é aquilo que seria natural. Isso foi, de certa forma, quase como contar uma história de um ponto de vista ou de um lugar de conforto. Este tipo seria o tipo de história que assentaria como uma luva num mundo assim. E, portanto, também isto obviamente é algo pessoal, mas eu procuro histórias que possam sair um bocadinho fora dessa linha. Mas admito que seja pessoal e o filme pode fazer isso à vontade, mas eu já estaria um bocadinho de pé atrás só sabendo isso. Só duas coisas. Isto, claro, é tudo pessoal e tem tudo a ver com a forma como nós olhamos para os filmes. Há aqui algo de esperança neste filme, para mim. É a primeira coisa. A segunda coisa que tem... Mas já agora, que neste filme, que é que bom, tens esperança o facto de acabar onde o outro começa e tu sabes como é que o outro acaba. Não é por aí. Então. Não é por aí. E eu explico-te, se precisares ainda, depois de eu fazer a segunda pergunta, que é... aliás, a primeira não é a pergunta. A segunda nota, que é... se visses agora o Fury Road, depois de ter visto o Furiosa, haveria alguma coisa em que irias dizer agora percebo melhor este contexto, esta situação, esta personagem? Acho que não. Sim. Acho que não. Sim? Acho que não, porque o Fury Road levanta questões que não precisam de ser respondidas. E já agora, se me permites, eu não sei exatamente onde é que estás a querer chegar e estou curioso para saber onde é que estás a querer chegar, mas qual é o problema? O problema é que um dos grandes objetivos do Furiosa só é cumprido no Fury Road, que é o regresso, não é, ao lugar verde. E, portanto, precisa mais o Furiosa do Fury Road do que o contrário. Isso não nego. O que eu queria dizer é que o problema em termos narrativos que eu tive com o Fury Road era não perceber para onde é que a Furiosa ia, porque é que ia e porque é que tinha um objetivo. E agora, vendo o Furiosa, desde o princípio, percebe-se qual é o objetivo, percebe-se porque é que ela tinha aquela obsessão, se é que se deve chamar isso. Eu percebo, ou seja, torna-se sem dúvida mais clara, mas no Fury Road ela diz, obviamente isto, e é para mim um dos trunfos do filme, mas admito que possa também ser uma falha, pode ser visto de ambas as maneiras, mas é revelado a cerca de 2/3 do filme as suas motivações, quando ela encontra o grupo que supostamente pertencia ao lugar verde, e nós então percebemos, ok, havia um lugar verde, que depois eles aqui até começam com um lugar de abundância, não é? Então já percebemos, ok, obviamente queria levar estas pessoas, estas mulheres, para um lugar de segurança. Isso percebe-se ao longo do filme. Eu não sei o que é que se passa. Não está ligado. Eu realmente não sei o que é que se passa, mas eu vou dizer outra vez. Eu concordo com o Tomás. Eu acho que é estarmos a gravar ao vivo. Assim que passarmos a gravar outra vez remotamente, cada um na nossa casa, já não vai acontecer. Não, mas eu penso que o Fury Road tem uma viagem emocional da personagem muito maior do que o Furiosa. Até porque, ok, podes considerar que há algum tipo de redenção naquilo que é o final do Furiosa, se bem que fica sempre a dúvida do que é que realmente aconteceu, porque são lançadas muitas possibilidades, tal como é o que acontece nas lendas, não é? Não se sabe exatamente o que é que aconteceu, mas ela desde criança que está a lutar pela sua sobrevivência e ela é apanhada não porque está a fugir, mas porque vai tentar sabotar as motas e, portanto, ela não tem propriamente um grande arco. E ele fica interrompido até chegarmos ao Fury Road. Enquanto no Fury Road, mesmo sem esta bagagem, tu tens toda uma viagem emocional que fazes com aquela personagem e mesmo não sabendo de onde ela vem, tu percebes onde ela queria chegar. Já agora, estamos a falar... Deixa-me só dizer uma coisa rápida sobre isso da redenção. Mais uma vez, este filme pega, ela nem sequer tem necessidade de redenção. Em momento algum, nós, enquanto espectadores, ela, enquanto personagem, do ponto de vista moral, comete algo tão grave que depois necessita de uma redenção. Ou seja, ela desde o início é totalmente justo tudo o que ela poderá fazer. Ou seja, é como se o fim do filme tivesse dado logo no início. Não é surpresa nenhuma que o fim seja o cenário A, em que ela lhe dá um tiro, o cenário B, em que ela arrasta o corpo dele pela areia, o cenário C ou o cenário D. Todos os cenários são justos e válidos e não há redenção, porque ela também não precisa de redenção. Ou seja, no fundo ela cumpre a sua vingança, pode ser mais ou menos catártico, mas esse grau de catarse
é dela, apenas dela. Nem sequer é nosso. Porque, em última instância, nós nem sabemos qual dos cenários aconteceu. Sim. Nós já falámos aqui do Chris Hemsworth, mas também não nos fica bem chegar até agora sem ter falado da Anya Taylor-Joy. E mais uma vez, uma coisa injusta para a atriz, neste caso, ter que ser comparada com a prestação da Charlize Theron. Eu penso que a Anya Taylor-Joy não está mal, só que para mim, nunca me abandona a memória da Charlize Theron, que eu penso que traz uma visão muito mais marcante desta personagem. Eu sei que a Charlize nunca voltaria, porque segundo todos os relatos, nem ela nem o Tom Hardy não só não se deram bem um com o outro, como não percebiam o que é que o George Miller estava a fazer quando estiveram a filmar durante meses em África. E não deixa de ser curioso que a Anya Taylor-Joy já veio dizer que só daqui a uns anos é que vai realmente revelar o que é que foi a experiência de fazer este filme, e eu fico muito curioso e espero aguentar até lá, porque eu sou um bocadinho mais velho do que ela. Será um documentário. Mas gostava de ouvir o que é que se passou. Tanto é que eu penso que não há nenhum tipo de animosidade com o George Miller, mas presumo que tenha a ver com o processo. Sendo que este foi filmado na Austrália e em ambiente mais controlado, não sei exatamente o que é que terá corrido mal. Por outro lado, com todos os relatos que houve, ela também já sabia já deveria saber no que é que se estava a meter. Por outro lado, este filme também, lá está, bastante mais narrativo, bastante mais sequencial. Eu assumo que também o próprio processo de rodagem tenha sido bastante mais coeso e estruturado e que fizesse sentido. Eu assumo que filmar o Fury Road deve ter. Agora nós hoje vamos para ali, vamos filmar assim esta cena de carros, amanhã vai ser outra, e agora há um tipo com uma guitarra que se vai mandar, e agora és tu... E as pessoas pensam, mas espera, isto vai ser um filme de 2 horas e meia, mas como? Não, isto parece clipes. Sim, acho que tanto a Charlize como o Tom Hardy revelaram que só depois de ver o filme é que perceberam o que é que tinham andado a fazer e que deveriam ter confiado mais no George Miller. Mas isto tudo para perguntar-vos também o que é que acharam da Anya Taylor-Joy como protagonista neste filme. Não sei se querem ser algum comentário. Eu tentar despedir-me já, que para isto também não demorar muito tempo. Dizer, eu gostei da prestação dela e não senti saudades de mais ninguém, se calhar porque eu não estive a fazer comparações diretas, se calhar essa é a grande diferença entre mim e o António Tomás, é que eu não estive a fazer tantas comparações diretas, tentei ver o filme abstraindo-me do anterior, e nesse sentido eu gostei da prestação da Anya Taylor-Joy e gostei de várias das decisões que acontecem no filme. Perdoei os excessos, aliás, excessos não é aqui a palavra certa, porque esta mitologia é uma mitologia, ou esta saga é uma saga de excessos, onde eles são bem-vindos, onde toda a bizarria faz parte da identidade da série, e portanto não vale a pena estarmos a perguntar-nos porque é que determinadas personagens são assim, porque é que determinadas cenas acontecem daquela forma, porque é um mundo, um universo que é tão afastado do nosso, e acho que é isso que o George Miller nos quer dizer, é tão afastado do nosso que toda aquela bizarria a nós parece estranha, mas naquele contexto parecerá natural. E de resto, pronto, já toda a gente sabe como eu divergi do António e do Tomás. Não é que eu não concorde como eu já disse, em qualidade com os vários reparos, apenas não os vejo de uma forma tão negativa para este filme. Mas pronto, não vale a pena dizer mais. Vou só... Não, eu depois vou deixar o fim do programa para ti. Eu só queria dizer que para mim não me foi possível deixar de pensar no Fury Road, porque eu penso no Fury Road todos os dias. Não, mas agora vocês já reviram o Fury Road depois de ter visto este? Sim. Ou recentemente? Pronto, é que só reforçou... Tu viste hoje de manhã, amanhã vais ver outra vez. Não, eu quando fecho os olhos para dormir vejo o filme outra vez. Não, mas revi-o recentemente e tudo aquilo que eu achava do filme ainda foi reforçado. Sim. Apesar de eu ter visto em casa, não foi num cinema, numa boa sala como esta, mas é mesmo um filme de exceção e, portanto, para mim foi mesmo impossível não ter sempre presente a comparação. E com isto, muito obrigado, me despeço. E eu vou ser também breve sobre a Anya Taylor-Joy. Mais uma vez, mais uma vez é a questão do excesso e da caricatura, ou seja, a razão pela qual se compara com o Fury Road, mais uma vez, não é
por ser necessariamente, é porque o Fury Road é de certa forma o esquema quase perfeito do que é este universo. Este universo cujas as leis e as regras o George Miller ditou, não fomos nós que as impusemos. Portanto, o George Miller é que disse este é um mundo pervertido, degenerado, retorcido, cheio de excessos, em que é tudo quase uma caricatura de várias coisas, e portanto nós quando de certa forma avaliamos este filme também estamos a avaliar com esses critérios. Por isso é que eu faço essa crítica ao personagem de Chris Hemsworth. Acho que podia ter ido mais longe. A Anya Taylor-Joy é complexo, porque a maior parte do filme a Anya Taylor-Joy para mim estava ausente, ou estava visualmente ausente, ou então estava emocionalmente ausente. E eu até digo isto com uma pena, porque eu até de certa forma até gosto dela enquanto atriz e gosto de vários papéis dela, mas neste papel não sei, sentia ausente da narrativa, isto sem comparar com a Charlize Theron, só comparando com o que este filme estava a pedir ao espectador. Não sei se foi porque tudo o resto era um excesso tão grande, caricaturas tão fortes, que ela, por estar de certa forma mais convencional, embora concordo que o José também tem os seus, o seu lado de caricatura, de excesso, mas eu acho que isso é uma consequência do mundo, não é própria dela, nem da atriz, nem da personagem. E de facto a personagem precisava mais disso. Agora sim, se compararmos com a Furiosa da Charlize Theron ou com o próprio Mad Max Tom Hardy, são personagens altamente excessivos, altamente caricatos, com uma presença enorme, e sem praticamente falarem. Aliás, eles mesmo assim acho que falam menos do que a Anya Taylor-Joy. Fiquei com um bocadinho de pena, porque sentia um pouco presente, um pouco ausente. Mas pronto, é isso. Se calhar agora despedimos-nos. Sim, e agradecemos ao Cinema Fernando Lopes pela oportunidade desta gravação. E a vocês, exatamente, por terem ficado aqui centenas até de pessoas que à ficaram quase aqui. 1 da manhã. Isto depois é na pós-produção, não é? Colocamos montes de palmas e assim uma multidão, tipo Rock in Rio ou Taylor Swift. Muito obrigado. Muito obrigado.